Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segunda-feira, 30 de maio de 2022, teremos 5 palpites. Vamos ter jogos ali na segundona norueguesa, segundona da Suécia e Série A do Campeonato Brasileiro. Dias de poucos jogos, como é normal na segundona, mas ainda boas partidas. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like e ativando as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Grorud e Blink. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem a equipe do Grorud ali em 14º com 5 pontos. Hoje, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, contra o último colocado Blink, também na zona do rebaixamento, com apenas 2 pontos em 8 jogos. Competição que todos sabem tem uma média altíssima de gols e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a esse quesito. Até porque o Grorud, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Blink, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos diretos, em 2 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo dos desesperados lá na Noruega vai ser no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,64, uma odd boa para duas equipes que precisam muito da vitória. O Grorud já marcou 11 e tomou 16 gols. O Blink já marcou 8 e tomou 17, ou seja, são equipes que tomam mais gols do que fazem, ou seja, são sistemas defensivos muito fracos, mas agora precisam se duelar, precisam vencer, e o Grorud tem a possibilidade de jogar dentro de casa e vencer, até porque vem de uma derrota pro Asani, o Blink vem de uma derrota pro Sogndal dentro de casa e agora joga fora de casa contra o Grorud, que tá na zona do rebaixamento, mas que vinha tendo bons resultados, empatando com o Stabæk, empatando com o Bryne e classificando na Copa da Noruega. Então é um jogo que eu vejo para gols, até porque são duas equipes que precisam muito da vitória. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,64 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para KFUM Oslo e Sked, outro jogo dessa segundona norueguesa, onde a gente tem o KFUM Oslo ali em 8º com 14 pontos e o Sked ali em 15º com 3 pontos, penúltimo colocado. Jogo de equipes em momentos opostos, mas que a média de gols vem com uma boa constância. Até porque o Oslo nos últimos 5 jogos, em 4 dessas partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sked, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na Noruega vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,62 e vale muito essa cotação, porque a gente está falando da equipe 8ª colocada, que é o Oslo, que caso vença pode entrar aqui na faixa de playoffs. A primeirona norueguesa já marcou 13 gols e tomou 13 gols, é um indicativo que é uma equipe que tem uma constância de gols marcados, mas também sofre muitos gols, e pega uma equipe muito frágil, que já tomou 16, veio da 3ª divisão na temporada passada e já marcou 10. Tem apenas uma vitória sobre o Blink, que é o último colocado hoje, então mostra que a equipe é frágil. O Oslo é favorito para esse jogo, mas também a equipe do Sked vem sempre deixando uns golzinhos em seus jogos, vem sempre marcando ou sempre tomando. Nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe marcou gols, mas em todos eles a equipe sofreu gols, ou seja, é uma equipe que toma muitos gols, mas também deixa os seus golzinhos. E o Oslo vem de 3 vitórias seguidas, então jogo com cara de gols, porque o Oslo tem a chance de fazer um resultado positivo, mas o Sked também briga pela vitória, até porque precisa pontuar. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Raufoss e Asani, outro jogo dessa segundona norueguesa, onde a gente tem o Asani em 10º com 9 pontos e o Raufoss ali em 13º com 7 pontos.
Duas equipes meio baixo de tabela, mas que também vem mantendo a característica da Noruega. Um campeonato de muitos gols. Aqui, galera, não tem como fugir. É jogo para gol, seja entre o primeiro e o último, ou os dois do meio da tabela. Até porque também, aqui fica bem nítido. O Raufoss, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos também. Já a equipe do Asani, nos últimos 5 jogos, em 4 dessas partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,60, uma cotação boa para duas equipes que precisam vencer para sair aqui de perto da zona do rebaixamento, para o Asani para colar mais aqui nos líderes e para o Raufoss para respirar melhor e quem sabe continuar a caminhada para colar nos líderes. É um jogo que eu espero muitos gols e um jogo também para ficar esperto no ambas, até porque o Raufoss vem com a boa média de gols marcados e sofridos. Nos últimos jogos tem 3 partidas assim, e o Asani nos últimos 5 jogos sempre marcou gols e sempre sofreu gols. É um time que marca e toma muitos gols e tem placares muito elásticos. A gente tem um 2-3-2, um 6-5 que foi por prorrogação na Copa, um 2-1 no Brian, 1-1 com o Blink, ou seja, uma equipe que faz e toma muitos gols. Por isso, mercado de gols nesse jogo e no campeonato norueguês como um todo. E lembrando também que nos últimos jogos entre essas equipes também 4 tivemos ambas marcas. Ou seja, fiquem ligados aqui no ambas, cotação boa ali também. É recomendado uma entrada, mas o nosso palpite é no over e no mais de 2,5 gols com cotação na casa de 1,60. Passando agora para a segundona sueca, 2 nomes complicadíssimos, o Stenks e o Skoved, 2 times que vieram da 3ª divisão da temporada passada e que agora estão ali no meio de tabela, estão fazendo uma boa temporada junto com o Broma, que são 3 equipes ali que vêm surpreendendo nessa temporada, até porque o Skoved ali está em 6º com 17 pontos e o Skents ali em 7º com 16 pontos, ou seja, 2 equipes que vêm com uma boa média ali de gols marcados e sofridos, até porque a Suécia também tem essa perspectiva. Lembrando também que o Skents, nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Skoved, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas essas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Suécia vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd nesse momento está na casa de 1,47, mas é aquele jogo ali 3 minutinhos, 5 minutinhos, cotação batendo a 1,50, momento de entrada, porque a gente está falando de duas equipes que, caso vença, podem até entrar aqui na 3ª posição, que hoje garantiria uma vaga nos playoffs da 1ª divisão. São duas equipes com uma boa média de gols. O Skoved já marcou 14 e tomou 11, e o Skents já marcou 19 e tomou 13, ou seja, são equipes com boas médias no mercado de gols e boas equipes que vêm fazendo uma boa temporada. O Skents vem de uma vitória fora de casa sobre o Norway na última rodada, e o Skoved vem de uma vitória sobre o Jokopings depois de uma sequência nada boa de 3 jogos sem vitórias. Mas a média de gols dessas equipes mostra que são equipes goleadoras que vêm para dar trabalho e que esse jogo acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Internacional e Atlético Goianiense, jogo aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Internacional em 13º com 10 pontos e o Atlético Goianiense em 19º com 6 pontos. Jogo muito importante para essas duas equipes, mas um jogo que eu acredito que a possibilidade de ao menos 2 gols deve ser bem possível. Até porque o Inter nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Atlético Goianiense, que vem de uma heróica classificação na Sul-Americana, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos diretos, em 2 deles o jogo acabou 0-0. Mas quando isso não aconteceu, sempre tivemos 2 gols ou mais e, curiosamente, sempre 3-2-1.
Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é aquele jogo 10 minutinhos, cotação 1,50, momento de entrada. Porque a gente está falando de duas equipes classificadas na Sul-Americana. O Inter vem de uma vitória sobre o 9 de outubro por 5-1 e o Atlético empatou com a LDU e conseguiu a classificação. Agora focam os seus objetivos no brasileiro, precisam vencer até porque o Inter está a 3 pontos da zona e o Atlético hoje se encontra na penúltima posição, precisa pontuar, precisa fazer saldo aqui para sair dessa zona, até porque o Campeonato Brasileiro corre e essas equipes, caso não pontuam, lá no final podem ter bastante trabalho. Então, um jogo de duas equipes qualificadas, até porque estão em oitavas de final de competição internacional e que devem dar trabalho uma para outra e até mesmo ao longo de toda a competição. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo mais ou menos, é o nosso palpite para Internacional e Atlético Goianiense. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu! Okay.